Você sabe como é o STF em outros países? Será que o modelo de tribunal máximo adotado em outros países é semelhante ou muito diferente do Brasil? Como será que é feita a escolha dos juízes desses tribunais? Vamos conhecer um pouco das Supremas Cortes e dos tribunais constitucionais de outros países do mundo e fazer uma comparação com o nosso Supremo Tribunal Federal no Brasil. Fala meu amigo, fala minha amiga, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa e eu faço vídeos trazendo curiosidades, informações e aspectos importantes do direito para a sua vida. Para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Já temos aqui no canal vídeos falando sobre como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil e sobre a história do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre os tribunais máximos em outros países e fazer essa comparação com a escolha dos nossos ministros e um pouco com as funções dos tribunais aqui no Brasil. Certo? Vamos começar pelos Estados Unidos da América. A Supreme Court of the United States, ou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, é composta por 9 juízes, dos quais um chefe de justiça e 8 juízes auxiliares. O detalhe é que esses juízes já são escolhidos para o cargo de presidente e para o cargo de juízes auxiliares, e assim eles permanecem nessa função. Os juízes lá são escolhidos pelo presidente da República com aprovação do Senado em maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes na votação. A Constituição americana não exige muitos requisitos para ser juiz da Suprema Corte. Não é preciso ter nacionalidade americana, nem mesmo ter exercido função jurídica ou sequer ser formado em direito. Inclusive, na história da Suprema Corte americana, já houve juízes que não nasceram nos Estados Unidos e também já houve juízes que não eram nem mesmo formados em direito. É um modelo de nomeação semelhante ao que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, os juízes não perdem o cargo por aposentadoria compulsória e não existe um mandato com tempo determinado para exercer essa função, ou seja, eles lá permanecem por tempo indeterminado caso sejam escolhidos para juízes da corte, mas eles podem sofrer procedimento de impeachment. Nos Estados Unidos da América não há controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, não existem ações diretas destinadas à Suprema Corte para decidir se uma lei é constitucional ou não. Essa análise da constitucionalidade das leis é feita no caso concreto. Ou seja, a Suprema Corte é um tribunal recursal, é um tribunal que julga recursos. E a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pode ser feita por qualquer juiz. Acontece que quando a Suprema Corte declara no julgamento de um caso a inconstitucionalidade de uma lei, essa decisão normalmente é seguida pelos outros juízes, porque nos Estados Unidos eles adotam um modelo de precedentes judiciais, que nós costumamos chamar de common law, ou seja, é um sistema em que os precedentes têm o poder de vincular as decisões futuras. Isso se relaciona a um princípio que chamamos de stare decisis, que vem da expressão latina stare decisis et non quieta movere, que significa deixe o que está quieto, o que foi decidido, e não se mexa nisso. Ou seja, quando a Suprema Corte decide na análise de um caso que uma lei é inconstitucional, é normal que os demais juízes vão seguir esse precedente e esse mesmo entendimento. Esse modelo de controle de constitucionalidade, que é chamado de modelo difuso, foi adotado no Brasil no ano de 1891, na Constituição da República, que teve nítida inspiração na Constituição americana. Foi o primeiro modelo de controle de constitucionalidade no mundo e foi também o primeiro a ser adotado pelo Brasil. Acontece que, posteriormente, o Brasil também passou a adotar o modelo concentrado de controle de constitucionalidade, passando a ter um modelo misto, ou seja, difuso e concentrado. Em Portugal, eles têm um tribunal constitucional que se assemelha ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, com funções de julgar a constitucionalidade das leis. Lá eles também têm um tribunal chamado Supremo Tribunal de Justiça, com o mesmo nome do nosso primeiro tribunal máximo depois da independência do Brasil, que foi criado pela Constituição de 1824. Em Portugal, esse Supremo Tribunal de Justiça foi criado 2 anos antes, em 1822. Mais recentemente, em 1983, foi criado o Tribunal Constitucional, que é composto por 13 juízes. Desses 13 juízes do Tribunal Constitucional português, 10 são escolhidos pela Assembleia Nacional, que é o órgão representante do Poder Legislativo Federal em Portugal. Lá eles adotam um modelo unicameral, ou seja, existe apenas um órgão do Poder Legislativo no âmbito federal. É diferente do Brasil, que adota o modelo bicameral.
no qual nós temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Essa Assembleia Nacional de Portugal vai votar por 3/5 dos presentes na votação, desde que esses 3/5 sejam superiores à maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os membros, e assim vai escolher 10 dos juízes do Tribunal Constitucional. Os outros 3 juízes, para completar o número de 13, vão ser escolhidos, cooptados pelos próprios 10 que já foram escolhidos pela Assembleia Nacional. Ou seja, os 10 que foram escolhidos vão escolher outros 3. Dos 13 juízes que compõem o Tribunal Constitucional português, pelo menos 6 devem ser juízes de carreira. E os que não sejam juízes de carreira devem ser pelo menos licenciados em Direito ou doutores em Direito. Lá eles têm um mandato determinado nesse cargo. Os juízes só permanecerão como juízes do Tribunal Constitucional pelo período de 9 anos, que não será renovável para um novo mandato. O presidente do Tribunal Constitucional é escolhido por votação entre os próprios juízes. O controle de constitucionalidade em Portugal, apesar de ser um país europeu, não é um modelo europeu apenas. Lá eles adotam um modelo de controle misto, semelhante ao que acontece no Brasil. Ou seja, cada juiz, no caso concreto, pode decidir se uma lei é constitucional ou não. Mas existem ações específicas de constitucionalidade julgadas pelo Tribunal Constitucional português. Vamos falar agora da Espanha. O Tribunal Constitucional espanhol foi criado também recentemente, no ano de 1978. O tribunal é composto por 12 juízes. Esses juízes serão nomeados pelo rei, mas eles serão indicados 4 pelo Senado, por votação de 3/5, 4 pelo Congresso dos Deputados, também em votação por 3/5, lembrando que a Espanha tem um modelo bicameral de poder legislativo federal, ou seja, é composto pelo Senado e pelo Congresso dos Deputados, e cada uma dessas casas escolherá 4 dos juízes do Tribunal Constitucional. Outros 2 serão escolhidos pelo presidente do governo, e lembrando que a Espanha é um país que adota a monarquia, ou seja, eles têm um rei, e o presidente de governo é indicado pelo rei. Esse presidente vai escolher 2 dos juízes do Tribunal Constitucional. E outros 2 serão propostos pelo Conselho Geral do Poder Judiciário, que é um órgão administrativo de fiscalização do Poder Judiciário, semelhante ao CNJ no Brasil. Para ser escolhido juiz do Tribunal Constitucional espanhol, é preciso ser juiz de carreira ou fiscal de carreira, funcionário público, advogado ou professor de direito nas faculdades. E qualquer desses cargos que a pessoa exerça deve ter pelo menos 15 anos de experiência na profissão. No Tribunal Constitucional espanhol, os juízes também vão ter um mandato que vai ser de 9 anos e vai se renovar a cada 3 anos 1/3 do tribunal. Ou seja, no primeiro terço são indicados 4 juízes pelo presidente da República e pelo Conselho Geral do Poder Judiciário. No segundo terço são indicados os 4 juízes do Senado e no terceiro terço são indicados os 4 juízes do Conselho dos Deputados. E assim se repete novamente o ciclo. O presidente do tribunal vai ser nomeado pelo rei e vai ser indicado pelos membros do próprio tribunal para um mandato de 3 anos. A Espanha adota um modelo concentrado de controle de constitucionalidade, também chamado de modelo europeu, com origem austríaca, no pensador austríaco Hans Kelsen. Lá na Espanha, apenas o Tribunal Constitucional pode analisar se uma lei é constitucional ou não. Caso em um caso concreto, o juiz entenda que há uma possibilidade de inconstitucionalidade de uma lei, ele deve mandar esse caso para que o Tribunal Constitucional decida se a lei é inconstitucional ou não. Os juízes não podem analisar a inconstitucionalidade das leis. Vamos agora falar sobre a Itália. A Corte Constitucional da Itália, o Corte Costituzionale, é composta por 15 juízes. Esses juízes são escolhidos entre juízes dos tribunais superiores da Itália, que são a Corte de Cassação, o Conselho de Estado e o Tribunal de Contas, ou Corte dos Auditores, advogados com mais de 20 anos de exercício e professores de direito das faculdades. Não há limite mínimo ou máximo de idade para a escolha dos juízes da Corte Italiana. Eles terão um mandato de 9 anos sem prorrogação ou renovação. Para a escolha dos 15 juízes para a Corte Constitucional Italiana, serão escolhidos 5 pelo Presidente da República, 5 pelo Parlamento em votação conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado, ou seja, a Itália adota um modelo bicameral no Poder Legislativo Federal, mas para a escolha desses juízes haverá uma sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado, e deverá haver uma maioria de 2/3 para escolher o juiz que ocupará o Tribunal Constitucional. Caso havendo mais de 3 votações e não se atinja o voto de 2/3, a votação exigida vai ser de um quórum de 3/5. Os outros 5 juízes da Corte Constitucional serão escolhidos pelos tribunais superiores da Itália. 3 serão escolhidos pela Corte de Cassações,
Um será escolhido pelo Conselho de Estado e um será escolhido pelo Tribunal de Contas, todos pela votação de maioria absoluta de seus membros. O presidente do tribunal será escolhido por votação interna entre os próprios membros do tribunal. O controle de constitucionalidade é concentrado, ou seja, segue o modelo europeu austríaco que nós falamos na Espanha. Aqui também apenas a Corte Constitucional pode analisar se uma lei é constitucional ou não. E caso, em um caso concreto, o juiz se depare com esse conflito, seja por ele mesmo acreditar que a lei é inconstitucional, seja pela requisição de uma das partes da inconstitucionalidade da lei, o juiz deverá remeter esse processo à Corte Constitucional. É interessante que os juízes lá são chamados de porteiros da Constituição, porque caso o juiz entenda que a alegação de inconstitucionalidade de uma das partes é manifestamente infundada, ele nem sequer irá mandar esse processo para análise da Corte Constitucional. Ou seja, ele funciona como um porteiro que libera a porta para o Tribunal Constitucional dos processos que entenda de fato haver uma dúvida sobre a constitucionalidade das leis. Apesar disso, caso o juiz entenda que a lei de fato é inconstitucional, ele não pode declará-la inconstitucional, ele tem que mandar para a análise da Corte Constitucional. Vamos agora falar um pouco sobre a Alemanha. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ou Bundesverfassungsgericht, é composto por 16 juízes, que se dividem em 2 senados, cada um composto por 8 juízes. 8 desses 16 juízes serão escolhidos pela Bundestag, que é como se fosse uma Câmara de Deputados que são eleitos pelo povo. Os outros 8 juízes serão escolhidos pela Bundesrat, que é como se fosse um Senado, mas os representantes não são votados pelo povo. Pelo menos 6 dos 16 membros do Tribunal Constitucional Alemão, 3 em cada Senado, devem ser provenientes de um dos tribunais superiores alemães, que são a Corte Federal de Justiça, a Corte Federal de Finanças, ou Tribunal de Contas, a Corte Federal do Trabalho, a Corte Federal Social e a Corte Federal Administrativa. Além disso, para ser escolhido juiz do Tribunal Constitucional Alemão, é preciso ter pelo menos 40 anos de idade e atender os requisitos para ser um trabalhador da justiça na Alemanha, que são ser formado em Direito, passar por uma prova do Estado que ateste suas habilidades, passar por um treinamento específico e novamente passar por uma nova prova do Estado que ateste suas habilidades. Lá os juízes terão mandato fixo pelo prazo de 20 anos ou sairão do cargo caso completem 68 anos de idade, vedada a sua reeleição. O controle de constitucionalidade na Alemanha também adota um modelo concentrado ou europeu, semelhante ao que nós falamos sobre a Espanha e a Itália. Na Angola, um dos países africanos, o Tribunal Constitucional é composto por 11 juízes, escolhidos entre juízes de carreira e juristas. Desses 11 juízes, 4 vão ser escolhidos pelo presidente da República, incluindo o presidente do tribunal. Outros 4 serão escolhidos pela Assembleia Nacional em maioria de 2/3, ou seja, lá se adota o modelo unicameral, só existe a Assembleia Nacional como órgão do Poder Judiciário Federal. Entre esses 4 escolhidos pela Assembleia Nacional, será escolhido o vice-presidente do tribunal. Outros 2 serão escolhidos pelo Conselho Superior da Magistratura e um último será escolhido por concurso público. Todos os juízes do Tribunal Constitucional angolano terão um mandato de 7 anos e o controle de constitucionalidade adotado lá é o controle misto, semelhante ao que acontece no Brasil. Ou seja, existem ações diretas julgadas pelo Tribunal Constitucional, mas todos os juízes podem analisar nos casos concretos se há uma inconstitucionalidade de uma lei. E essas análises feitas pelos juízes poderão eventualmente chegar ao Tribunal Constitucional por via recursal. Na Argentina, nos nossos vizinhos argentinos, a Corte Suprema da Nação Argentina é composta por 5 juízes, escolhidos pelo presidente da República e aprovados em votação do Senado por 2/3 dos presentes. Os requisitos para ser escolhidos são ter pelo menos 5 anos de advocacia, ter 30 anos de idade e ter pelo menos 6 anos como cidadão argentino. Os mandatos são por tempo indeterminado. Na Argentina se adota também um modelo de controle misto de constitucionalidade, assim como no Brasil. Na Colômbia, também nossos vizinhos, eles têm um tribunal constitucional que foi criado recentemente no ano de 1991. Esse tribunal é composto por 9 juízes, escolhidos pelo Senado a partir de lista tríplice apresentada pelo presidente da República, pelo Conselho de Justiça e pelo Conselho de Estado. São requisitos para ser indicado: ser colombiano, ser advogado, ter atuação jurídica ou ser professor de direito por pelo menos 15 anos e não ter sido condenado à pena privativa de liberdade por ter cometido crime, exceto se esse crime for um crime político
ou culposo. Os juízes lá terão um mandato de 8 anos e o controle de constitucionalidade é misto, assim como também acontece no Brasil. Se você gostou desse comparativo, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que é que você acha dos modelos de tribunais nos outros países e da forma como é feita a nomeação. Eu espero você lá nos próximos vídeos. Um abraço, meu amigo.